Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos que vamos, dando continuidade à nossa lição número 14. Texto de Colossenses capítulo 3, do 18 até o 4, versículo 1. Colossenses 3, 18 ao 4, 1. Essa é a continuação da semana passada. Nós mal passamos pela porta, já tivemos que interromper para a aula não ficar muito longa, né? Mas por necessidade mesmo, porque é um assunto bastante denso, com bastante conteúdo, com muita coisa que a gente pode e precisa falar sobre isso, ok? Então vamos, sem mais delongas, orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui. Irmãos estão chegando aí, vamos tomando os nossos lugares e nos colocar então na presença do nosso Deus. Oremos. Deus querido, pedimos a Tua bênção sobre a nossa manhã de estudo, depois de ter nos guardado durante esta noite, conduzido-nos até aqui. Portanto, nós lhe pedimos, Senhor, que guarde, ó Pai, esse tempo que teremos, que o Teu Espírito fale profundamente às nossas vidas, que essas lições preciosas desse texto possam mudar, ó Pai, conceitos, preconceitos, atitudes, ações, pensamentos, mudar a nossa vida. Abençoa, Deus, a nossa igreja, irmãos que estão impedidos por questão de trabalho, viagem, adoentados, que Tu possa guardar a todos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos, então, mais uma vez ler o nosso texto para reavivar a nossa memória, ok? E dali nós vamos retomar o nosso estudo, ok? Está projetado lá? Cadê? Versículo 18. Vamos lá, irmãos, juntos? Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Muito bem, irmãos, como eu expliquei na semana passada, não sei exatamente porquê, mas houve aí um erro de diagramação, de divisão nos capítulos e versículos, né? Eu vivo esquecendo de conferir essa informação que eu já estudei, mas há de concordar que todo HD tem seu limite, né? Especialmente sobre data. Lembra da aula e da prova de história? Que terror que era? Lembrar daquela data? Pois é, não lembro exatamente mais agora, mas no século em que introduziram os versículos e capítulos, vou de novo dever essa informação para a semana que vem, houve aí, ao meu ver, diversos erros. Hoje à noite nós vamos parar um versículo antes do final do capítulo. Talvez aí seja mais uma questão até mais difícil de interpretação, à noite a gente fala sobre isso, mas aí nesse texto é claro. Você está vendo os pares, né, falando maridos, esposas, pais, filhos, escravos. Cadê os senhores? Aí ele para e o versículo 1 pula para o capítulo seguinte. Não faz nem sentido uma coisa dessa, né? Então aí está do jeito certo. Bem, nós vamos passar, irmãos, pelos objetivos e pela introdução apenas na leitura, porque já nos delongamos sobre isso na semana passada, combinado? Então vamos lá, nossos objetivos. Saber que nossos relacionamentos no lar e no trabalho devem refletir a nova vida que temos, reafirmando a supremacia de Cristo em nossas vidas. Sentir desejo de dispersar aos nossos familiares e contatos no trabalho o mesmo tratamento que esperamos receber,
espelhados no relacionamento de amor que temos em Cristo. Agir, tratando com amor e respeito nossos pais, filhos, patrões e empregados, para a honra do nome de Cristo e testemunho do que Ele fez conosco. E aí nós vamos para a nossa introdução, também para uma leitura direto. Né? Deixa eu só ver se meu slide aqui está na ordem correta. Está assim. Você que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora faz parte da família de Deus, João 1,12. Quando nascemos nessa família espiritual, temos privilégios e responsabilidades. A certeza da vida eterna, João 3,16, a alegria da salvação, Salmo 51,12, a paz interior, João 14,27. A convicção da presença de Deus em todas as circunstâncias se tornam comuns para nós. Este é o Salmo 23, versículo 4. Por outro lado, os compromissos assumidos são irrevogáveis e intransferíveis. Só para você compreender, primeiro parágrafo ele fala dos nossos privilégios, o que nós recebemos por cada nova vida. Agora ele vai falar dos nossos deveres. Então eles são irrevogáveis e intransferíveis. Testemunhar a nova fé através de um comportamento transparente em que o nome de Cristo seja glorificado é um desafio constante. Nossa relação com Jesus Cristo deve manifestar-se no lar, na escola, no trabalho. Na passagem bíblica acima citada, o pastor Paulo dá instruções específicas a vários grupos. Todos nós estamos incluídos em pelo menos um deles, e alguns de nós em mais de um deles. Aqui Paulo continua falando do que vinha tratando, o culto público na igreja de Colossos, onde todos os relacionamentos deveriam manter o testemunho. Assim como o corpo, a igreja estaria preparada para lutar contra as ameaças dos falsos mestres. Então, irmãos, a nossa introdução, ela trata exatamente desse binômio entre direitos e responsabilidades, entre aquilo que nós ganhamos com a nossa nova vida em Cristo e o que nós precisamos fazer. E aí há uma grande distorção no pensamento, na mentalidade de uma enorme parte da igreja. Porque nós queremos, quem não quer, os nossos direitos, mas nós não queremos necessariamente os nossos deveres. A gente não é assim também como cidadãos, certo? Eu tenho os meus direitos, mas ninguém gosta de pagar imposto. O mais engraçado, irmãos, é que nós queremos cada vez mais direitos, certo? Quem aqui não quer saúde de qualidade a nível de primeiro mundo e de graça? Todo mundo, seja sincero. Eu quero. Eu queria chegar lá e ser atendido por um médico exclusivo. Quem não quer? Quem quer pagar o imposto para sustentar isso? Ninguém. O cidadão ele tem uma mentalidade esquisita. Ele quer que o dinheiro brote do zero, do nada. Então é impossível você querer, civilmente, um monte de direitos e não querer deveres também. Alguém tem que pagar a conta. Certo? O dinheiro não vai sair do nada. Isso simplesmente não existe. E, de certa forma, irmãos, é um ótimo paralelo com a vida espiritual. Por quê? Quantas pessoas você já não ouviu dizer assim, essa igreja não evangeliza? O que ele está dizendo de verdade? Eu não evangelizo. Porque essa igreja não exclui a mim. Então, a igreja que eu frequentava não era uma igreja de oração. E o camarada não ia ao culto de oração. Eu quero uma igreja que ame a palavra. Primeiro você tem que amar a palavra, porque a igreja, meus irmãos, é o somatório das partes. Isso é matemática espiritual simples, isso é teologia classe 101. Então, da mesma forma, eu acho perfeito esse parágrafo, porque nos relacionamentos, muitas vezes nós temos também essa distorção. Muitas vezes nós temos essa esquizofrenia, em que eu quero ser respeitado como este lado do relacionamento, mas eu apago da minha Bíblia o que vem com a responsabilidade para com o outro lado. Então, há aí um quiprocó, né? um toma lá da cá, de certa forma. Veja bem, eu não estou dizendo toma lá da cá no sentido de que um lado só deve fazer se o outro lado fizer. Não é isso que o texto está tratando. O texto está tratando apenas de um equilíbrio onde eu não posso apenas exigir de um lado sem que eu também veja aquilo que é cobrado de mim pela palavra de Deus. E nisso nós começamos a ver, meus irmãos, no ponto 1, versículos 18 e 19,
Viva a nova vida de Cristo no casamento. E nós só nem passamos do primeiro slide, não foi isso? Nós vimos que é uma reunião heterossexual, tudo isso você pode revisar no vídeo. É uma união monogâmica, é uma união indissolúvel, certo? E isso está baseado, irmãos, eu até fiz uma correção com legenda no lá nas minhas anotações, né? Desculpe, lá na minha edição do vídeo, porque eu forneci o texto errado. Isso aí está baseado no texto de Gênesis, certo? E que nós lemos, desculpe, o texto de Mateus, que Jesus cita. Ache para mim aí, quem não precisa de óculos. Deixa eu ver aqui. Marcos 10, 6 a 9, ok? Marcos 10, 6 a 9 é o texto aí da nossa introdução do ponto número 1. Em explicar esse texto, irmãos, de Marcos 10, 6 a 9, palavras do Senhor Jesus, é que nós tiramos esses pontinhos, essas bolinhas que estão ali projetadas. E agora a última bolinha para a gente dar sequência. É uma união monossomática. Palavra nova no nosso vocabulário, né? Eu confesso que eu também não conhecia, mas graças a Deus pela minha professora, meus professores de português, ela é fácil de compreender. Monos, soma, corpo. Um só corpo. É uma palavra que é simplesmente tirada da origem aí, grega, né, das palavras. Deus abençoa o sexo dentro do casamento. Então, meus irmãos, infelizmente, eu quero aqui já abrir bastante o nosso leque, como eu tenho feito das outras vezes. Infelizmente, o mundo evangélico, né, eu nem diria apenas evangélico, mas cristão como um todo, teve diversas posturas equivocadas sobre o sexo, especialmente para um lado, certo? Não me lembro de uma época que teve uma postura cristã libertina. Eu acho que não. Deve ter pessoas, mas como grupo ou igreja, eu acho que não. Geralmente era para o outro lado, era uma postura legalista e uma postura de visão pecaminosa para com o sexo. O sexo, meus irmãos, primeiro é tão impossível de ser pecado dentro daquilo que nós estamos vendo, porque ele foi criado por Deus, ou alguém aqui é filho de chocadeira. Eu sei que pode parecer, né, difícil de você compreender, mas um dia seus pais tiveram relacionamento sexual. Olha só, não, pastor, lá, não, aconteceu. Tem para onde você correr, você está aqui porque isso aconteceu. Com a rara exceção de algumas centenas ou talvez milhares de pessoas no mundo que foram concebidas in vitro, né? Negócio caríssimo, só para quem tem muito dinheiro. Com a exceção dessas pessoas, todos nós viemos ao mundo da mesma forma. E foi criada por Deus. E o mais interessante, meus irmãos, que o primeiro termo que é usado para relacionamento, na Bíblia, né? Para o relacionamento sexual, você lembra? Eu já expliquei isso na exposição de Gênesis. Qual é o termo? Conhecer. A nossa NVI não traduz assim, mas se você der uma olhada nas Almeidas, corrigida, atualizada, você vai encontrar lá, então Adão conheceu a sua esposa e ela engravidou. Aí o texto continua. Muito interessante, a palavra hebraica é conhecer. E aí a NVI, claro, traduziu numa terminologia mais moderna, na qual a gente possa conhecer. O problema, meus irmãos, olha que interessante. O pecado é mestre, e aí eu me refiro, é claro, a nós, homens e mulheres, somos mestres em pegar aquilo que Deus criou e transformar em alguma coisa ruim, em distorcer. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas vamos começar pelo básico do dia a dia. Você tem que comer. Se não comer, você vai ficar doente, se comer, você vai morrer. Parece que água é uma questão de 4, 5 dias, você já começa a pifar, e comida tem aí um limite maior, mas você vai morrer. Certo? E aí o que a gente faz? A gente transforma a comida em glutonaria. Você quer ver como isso é verdade? Pega uma foto de um grupo na década de 70 no Brasil. Naquela época, nós não passávamos fome, pode ficar tranquilo. Mas nós não tínhamos um fast food em cada esquina. Você tem uma ideia, só para comparação, quando eu e Leila estávamos no seminário, nós não sabíamos o que é pedir comida.
Na verdade, nós não sabíamos nem o que é comer fora do horário. Eu me lembro que no meu quarto, com muito sacrifício, nós tínhamos Nescafé, açúcar e creme cracker. Porque não tínhamos dinheiro para poder ficar comendo fora do horário. O jantar era às 6 horas, certo? Depois nós íamos para uma noite de estudo. Geralmente não tinha aula de noite, era estudo próprio, né, para preparar trabalho e tal. 10h30 tinha que estar na cama. 10 horas no quarto, 10h30 na cama, né? E aí lá íamos nós, fazer um pouquinho, tem um rabo quente, alguém sabe o que é o rabo quente? É um ferro que você esquenta a água. Põe na tomada, né? Com rabo quente a gente esquentava a água, fazia um Nescafé. É por isso que eu criei intolerância eu criei intolerância à cafeína. Eu posso tomar um litro de café e vou dormir tranquilamente. 4 horas sem seminário tomando café para poder forrar o estômago. Tomava um café, creme cracker, era quase uma ceia no nosso quarto. Café, creme cracker. Íamos dormir. Tu vai agora no seminário onde nós estudamos? Rapaz, para começar, é carro para tudo quanto é lado. O Brasil mudou. Um monte de aluno tem carro. Na minha época tinha um aluno que tinha carro. Foi até missionário aqui da MEBA. E toda hora tu vê o iFood passando para lá, Google Eats para cá. Falei, rapaz, é outro tempo, né? Hoje a moçada tem um pouquinho mais de dinheiro. Aí você pega então a foto da década de 70, agora pega a foto da década, né, de 2020, 2021. O Brasil virou um país obeso. Você viu o pessoal que era do paletó de uma listra só, na década de 70. E hoje você vê o pessoal completamente mudado. Não, pastor, porque avançou economicamente. É verdade. E o avanço econômico deu oportunidade ao quê? Glutonaria. Nós comemos mais do que precisamos e jogamos muita comida fora. Muita. Nossa, você tinha que, na sua época, os mais velhos, você podia deixar comida no prato? Ai de mim. Eu ouvi das pobres crianças da África pelo menos 2 vezes por semana. Não, esse prato aí comido. Tem um monte de criança na África que queria um prato desse, dizia a dona Eunice. Na Etiópia era sua. Já tinha até o país certo. O meu era o continente inteiro. Porque a comida era cara. Continua sendo, mas enfim, né? O meu ponto aqui, meus irmãos, é que se você pegar tudo que Deus deu, nós distorcemos. E o sexo não está fora. Infelizmente, irmãos, já relatei várias vezes como você vê uma propaganda hoje onde o que está sendo vendido de verdade é sensualidade. Isso tanto é fato que foi proibido. Foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas proibidas na propaganda de cigarro. Porque botava na cabeça do jovenzinho, do adolescente, que se eu fumar eu vou ter aquela garota da propaganda, aquela lá com decote, com biquíni. O que obviamente não é verdade, mas a propaganda tem esse poder de colocar uma mentira e você acreditar como verdade. Se eu comprar esse carro, eu vou ter essa mulher. Não falei para vocês que na feira do automóvel que eu fui em 1990, todo carro tinha uma dondoca pendurada em cima dele para arranhar a pintura. Tinha uns vestidos, inclusive, de... Como é que é? Lantejoula não, mas tinha, sabe, uns vestidos de alto relevo. Eu ficava preocupado, vai arranhar o carro. Porque eu fui lá para ver carro, pelo menos. O ponto é que você via os caras assim, de 50, 55 anos, sentados no carro, lá vinha a Dondoca, sentava no carona. O que ela tá comunicando? Compra o carro, aí você vai ter uma menina como eu. Aí lá foi o barrigudo, comprou o carro e não pegou a menina. Porque é claro que isso não é verdade, mas isso vende. O ser humano distorce tudo que Deus fez, irmãos. Tudo. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que o trabalho é honrado e que nós somos dignos do nosso sustento. E aí você vê, meus irmãos, a ambição pelo dinheiro, o exagero na questão do trabalho também, né? Trabalhando mais horas do que deveria e privando a família do relacionamento. E eu posso dar exemplo após exemplo de como isso é verdade. Mas existe o padrão de Deus para todas essas coisas que eu falei, inclusive, viu, irmãos? Mas não é o caso aqui. Nosso caso é apenas o relacionamento sexual. E como diz aquela frase
que não está errada. Deus já inventou o sexo seguro e chamou isso de casamento. Agora, uma coisa importante, e já que nós temos solteiros aqui também, mas não são crianças, é que o casal precisa, meus irmãos, entender os padrões bíblicos sobre casamento. Ontem, o que eu estava assistindo, gente? Eu não lembro agora. Não, foi ontem um pastor lá teve a programação da nossa convenção, né? Ele deu como ilustração um pastor que ele ouviu, que veio na igreja dele e falou algo absurdo. Falou que dentro de 4 paredes vale tudo. Aí ele, depois que o pastor desceu da palestra, ele falou assim: irmãos, eu já conversei com o palestrante, os irmãos me perdoem, mas o que ele falou está equivocado, não vale tudo. Existe um padrão bíblico. Existem situações que o mundo distorceu, sujeiras que você não vai trazer para dentro do seu relacionamento. Então não vale tudo. Isso é um pastor batista falando dentro de um culto batista. Que aí o colega que estava pregando ontem teve que corrigi-lo. O problema, meus irmãos, é que nós saímos da minha geração lá na década de 80, 90, que não se falava de sexo dentro de igreja, certo? Nada. E aí nós fomos para um outro extremo, onde as pessoas estão aprendendo, mas nas fontes erradas. Existem bons livros que tratam do assunto também, certo? Mas este é um assunto que você pode estudar na palavra e descobrir que existem padrões, existem diretrizes. Muitas vezes, meus irmãos, essa falta de conhecimento leva à frustração e à insatisfação que a simples comunicação poderia resolver. Em se falar para o seu cônjuge aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, aquilo que você está percebendo, em lugar de esperar que o outro adivinhe aquilo que você espera. Que este é um outro problema nos casamentos. Mas é um problema em praticamente tudo, né? A gente gosta de esperar que as pessoas adivinhem o que a gente quer. Né? Eu, como pastor, sei muito bem que é isso. Né? Eu estou para comprar uma bola de cristal, para deixar em cima da minha mesa lá onde eu converso com as pessoas, para dizer assim, irmão, olha, o problema é que ela está com defeito, ela não liga mais. A peça é chinesa e eu não tenho como pedir agora. Porque a gente espera que o pastor adivinhe da nossa vida, a gente espera que os irmãos saibam que a gente está sofrendo, né? Eu saí daquela igreja porque eu passei por uma crise e ninguém foi me visitar, porque ninguém sabia. Ninguém tinha ideia do que você estava passando. Vai ficar difícil, porque ninguém sabe o que calado quer. E, inclusive, dentro do casamento. Então, se há algo que lhe incomoda, particularmente nesse ponto que nós estamos tratando aqui, converse com seu cônjuge. Se há algo que deveria estar acontecendo, converse com seu cônjuge. Se há um lugar que deveria ser seguro para o diálogo sobre isso, é neste lugar. Nesses anos, irmãos, eu estou completando agora, mês que vem, 25 anos de ordenação. Mas eu já estava com o pastor há 2 anos, então 27 anos de ministério. Fora o tempo fora do trabalho pastoral. Uma ou outra vez, eu confesso a vocês que não é um aconselhamento confortável, eu sentei com um casal para discutir algo que eles deveriam estar discutindo sozinhos. Mas quando um dos lados não ouve o outro, onde há uma dificuldade de comunicação, infelizmente, às vezes, a necessidade de uma terceira parte, e aí sobrou para mim ter essa conversa desagradável sobre coisas que... Desagradável mesmo no ponto porque ninguém quer participar a esse nível da intimidade de ninguém. Eu sou maduro e adulto o suficiente para ouvir, tratar e fechar a porta e seguir minha vida e o assunto ficou ali. Mas existe algo que pode ser resolvido, inclusive porque faz parte da sua maturidade espiritual. Faz parte do seu crescimento você conseguir tratar questões do seu relacionamento físico com o seu cônjuge. Agora, deixa eu abrir a porta mais um pouquinho, o leque mais um pouquinho. Casais não casados, solteiros, namorados e noivos. Além dos limites óbvios
que não preciso nem mencionar aqui, há de se haver também comunicação sobre os limites não tão óbvios para o outro. Então, por exemplo, se um abraço dessa ou daquela maneira lhe incomoda, e eu estou sendo aqui usando um eufemismo, lhe afeta fisicamente, comunique isso ao seu noivo ou noiva. Se o comportamento dessa ou daquela maneira lhe afeta fisicamente, vai contra o texto lá de Cantares, não desperte o amor antes. Lembra desse texto? Viu como está tudo lá? Eles ainda não estavam casados, estavam se preparando para o casamento. Então, o texto diz, não desperte o amor antes do tempo. A linguagem é poética, mas está tudo lá. Ou você acha que aquele jardim que fala lá é o que você tem em casa com suas petúnias? Valha-me. Não é um texto sobre botânica. Então, de uma forma poética, ele traz princípios que protegem a nós. Porque, irmãos, os princípios da palavra de Deus, as cercas da palavra de Deus, elas não são tolhidoras de liberdade. Elas são os limites da sua liberdade. Mas eu acho isso um absurdo. Esse não é o Deus que eu sirvo. Já ouviu essas coisas que o pessoal fala por aí, essas asneiras? Mas engraçado, irmãos, que você está dentro de cercas em tudo na sua vida. Você pode ir de traje de banho para o trabalho? Não. Bem, a não ser que você seja salva-vida, é claro. A não ser que você seja salva-vida, você trabalha no escritório. Você não vai de traje de banho, porque tem uma cerca. Tem uma liberdade controlada. Ok? Tem uma regra que você tem que seguir. A vida cristã, irmãos, ela não é diferente. Você tem regras para quais você vai seguir. E dentro dessas regras você vai ter felicidade. Essa regra coloca o relacionamento íntimo, certo? Dentro do casamento. E fora dele está vetado, está impedido. E aí vem o nosso pecado. Aí vem a nossa carnalidade. Inverte, corrompe, muda aquilo que Deus fez de forma perfeita. Então, meus irmãos, não é um encontro de casais, mas há muito o que se explorar e aprender. Nós temos bons livros sobre o assunto no mundo evangélico, outros que não valem nem o papel que foi impresso, mas tem outros que são bons livros. E, até certo ponto, há alguns bons livros seculares também. Aí você precisa exercer a sua discrição, né, e o seu critério para poder separar a carne da espinha, né, e aproveitar realmente aquilo que traz edificação, crescimento para a sua vida. Ok? Mas seguindo, irmãos, a responsabilidade do marido com sua esposa, segundo Colossenses 3,19, é amá-la como Cristo amou a sua igreja. Então, deve ser um amor, como é este amor espelhado em Cristo? Primeiro, perseverante. Cristo amou os seus discípulos e amou-os até o fim. O nosso texto aí é João 13, versículo 1. Este é o texto, irmãos, que logo depois vem a lavagem dos pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí eu pergunto, meus irmãos, e como um homem casado, e os casados aqui bem sabem, muitas vezes nós temos uma diferença entre amor e gostar. Não é verdade? Então, eu amo todo mundo, mas nem sempre eu gosto de todo mundo. Eu amo todo mundo porque a palavra de Deus diz que eu devo amar e eu entendo que o amor que eu recebi do Pai tem que ser dado para todo mundo, certo? Mas se você está jogando bola comigo, e aí eu estou, é claro, já viajando, que eu não posso mais jogar bola, mas se você estiver jogando bola comigo, você me dá uma entrada criminosa, eu continuo te amando em nome de Jesus, mas eu estou doido para lhe esganar. Eu estou gostando muito de você nesse momento, não. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Devemos amar todo mundo. Mas muitas vezes vão acontecer rusgas no caminho que não vão fazer a gente, naquele momento, estar gostando muito dele, não.
Pode pensar, eu não estou inventando. Você vai dizer que você está amando de paixão, loucamente, sem reservas, incondicionalmente seu filho, quando ele faz uma desobediência pela enésima vez? Você está? Não. Você o ama, sem dúvida nenhuma. Mas naquele momento você não está gostando do comportamento, da forma como ele está se colocando. E a mesma coisa acontece dentro do casamento. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos resolver essas situações que atrapalham o nosso gostar das pessoas, porque é isso que vai atrapalhar este primeiro ponto, o amar de forma perseverante. Por quê? O dano, mesmo que temporário, ao nosso gostar das pessoas, funciona como uma erosão, certo? Vai enfraquecendo a estrutura do relacionamento cada vez mais, vai desbotando o relacionamento cada vez mais, e daqui a pouco você já não tem tanto prazer daquele relacionamento, qualquer que seja ele, mas nós estamos falando particularmente de um aqui, porque você não está resolvendo aquilo que está ficando pelo caminho. É como se você ficasse tropeçando o tempo todo no calombo que tem no tapete da sua sala, mas você não para de varrer as coisas para baixo do tapete. E você reclama daqui a pouco porque você tem que fazer um contorno enorme, porque não é nem mais um calombo. Não, o tapete já está com uma montanha de 1,80 m na sua frente, você não vai escalar aquela montanha, você vai contornar. Mas quem causou aquilo? Eu, você. Porque em lugar de resolver as coisas, nós fomos varrendo e varrendo para baixo do tapete. Uma coisa me picou aqui. E isso atrapalha, como o texto diz, um amor perseverante. Agora, veja bem, o problema, eu estou falando aqui, é claro, não é problema, mas o problema para nós, com a palavra de Deus, é quando ela apela para o exemplo de Jesus. Perdoem-se, como Deus perdoou em Cristo. Aí você estava com a mão levantada para contra-argumentar, você vai abaixando a mão, abaixando a mão, abaixando a mão. Tu vai falar o quê? Tu vai responder o quê? Então, para acabar com o argumento dos maridos, Paulo usa o exemplo de Cristo. E esse exemplo é que ele foi alguém extremamente contrariado durante a sua vida. Fala sério, você teria chegado ao final dos 3 anos com os 12? Judas teria sequer chance de fazer o que ele fez? Meu amigo, eu já tinha dado as contas dele há muito tempo. E não só dele. De repente, Mateus e Simão Zelote ficavam no começo de implicância um com o outro. Por quê? Um era cobrador de impostos, o outro era revolucionário. Um era pró-Roma, o outro era contra Roma. Talvez nos primeiros meses, no primeiro tempo, era um tal de indiretas, né? E tal. Uma postura muito anti-apostólica. Que falta de apostolicidade de vocês dois. Vamos embora que eu vou escolher outros dois. Mas Jesus, irmãos, não só tolerou quaisquer falhas. Pedro, era cada canelada, ele fazia um gol de placa, depois pisava na bola. E ele tolerou esse pessoal por mais de 3 anos, inclusive aquele que o iria trair. Então, irmãos, quando Paulo usa o exemplo de Cristo, ele nos destitui de todo tipo de argumento. Eu não lembro agora quem foi, se foi Piper ou foi Carson. Ele falou o seguinte: quando Cristo for autorizado de se divorciar da sua noiva, você pode se divorciar da sua. E ele não se divorcia de nós. Ele não nos dá as contas. E eu posso garantir a vocês, meus irmãos, mais uma vez nós demos mais uma razão dele não gostar da gente. Mais uma vez nós contrariamos o nosso Senhor e o nosso noivo. E ele continua perseverante. Agora, para perseverar, meus irmãos, tanto Cristo como o marido, ele precisa ter uma postura, segundo ponto, sacrificial. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É exatamente o que está em Efésios 5, 25.
Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí, meus irmãos, a ideia de amor sacrificial é óbvio, né? Que a não ser que você esteja fugindo com a sua família de Cabul, no Afeganistão, dificilmente você vai ter que literalmente dar a sua vida. Mas isso significa no dia a dia, e aí eu sempre falo, irmãos, que se tivesse uma opção lá, né, na decisão do espermatozoide entre X e Y, eu aconselharia a pessoa a escolha ser mulher. Você que é mulher deve estar dizendo assim, o senhor não sabe o que o senhor está pedindo, porque o senhor nunca teve uma cólica, ou o senhor nunca viu as injustiças do machismo, sei lá o que e tal. O problema, meus irmãos, é que se os homens viverem o padrão bíblico de masculinidade, de hombridade e de papel de esposo, é uma responsabilidade absurda. Absurda. Eu não estou de maneira nenhuma fazendo aqui um discurso de coitadismo, de vitimismo, mas espera-se que haja uma compreensão de filhas, de esposas, de mães, não apenas de ajudar os seus irmãos, filhos e esposos a serem este homem bíblico, mas a compreenderem a luta. Irmãos, toda a sociedade luta contra a hombridade. Não acredite no discurso do feminismo. Eu não tenho aqui os dados, mas isso é fácil você encontrar. Inclusive, nós tivemos tenho lá minhas dúvidas, não sei se ela é, uma hora parece que ela é, outra hora não parece que ela não é. A Ana Campanolo, que agora é deputada lá no Paraná. Não sei quem conhece, ela escreveu um livro sobre feminismo. E nesse livro, em diversos vídeos, ela dá os dados, não é só ela. Vários vídeos mostram os dados, irmãos. Os homens são a maioria da população carcerária, a maioria dos que morrem de uso e abuso de drogas e questão de violência. A maioria dos moradores de rua, pode contar. Você tem aqui fora uma mulher para cada 5, 10 homens. E você acha que isso é coincidência? Há, meus irmãos, uma intencionalidade da mentalidade social contra a masculinidade. Quantas vezes você ouviu alguém reclamar em algum lugar de feminilidade tóxica? Você já ouviu falar? Sequer o termo. Mas qualquer comportamento que é feito e socialmente é taxado como demais, a frasezinha, a expressão masculinidade tóxica já vem. No entanto, meus irmãos, cabe aos homens na sociedade a maior parte dos avanços, e aí o discurso vai continuar. Não é porque eles fecharam as portas para as mulheres. Não. Se você sair da mídia e começar a estudar de verdade, você vai descobrir que países que são os chamados mais igualitários do mundo, os homens continuam nas tarefas e nas profissões que mais provocam o avanço da sociedade, e as mulheres continuam aqueles que dão sustentação à sociedade. E eu explico. A maioria esmagadora dos matemáticos, dos cientistas, dos físicos, que são aqueles que fazem o avanço. Eu digo avanço, irmãos, que o mundo vê, né? O avanço é o evangelho, claro, mas o avanço que o mundo vê são homens. E nesse país que tem total liberdade, as mulheres dizem, eu quero não. Você pega uma turma de engenharia, você tem 30 homens e 5, 6 mulheres. Você pega uma turma de enfermagem, a escala muda. Em profissões de cuidado e que dão base, sustentação, manutenção da sociedade, as mulheres preferem, mesmo em sociedades igualitárias. E aí você vê o homem desentupindo o bueiro na frente da sua casa. Você já viu alguma feminista lutando pelos seus direitos para desentupir o bueiro na frente da sua casa? Tem desentupidora na CAE? E bueiro tem não, né? Nem encanadora. Mas só, vocês são machistas, vocês não estão dando oportunidade, devia ter cota. E obrigar as mulheres. Não, irmãos, é claro que não. Desculpe o sarcasmo, irmão, mas o que eu já conheci, eu tenho mulheres no meu Facebook que são feministas natas, crentes. E não percebem, vivem publicando coisas e eu só dou no olho. Não, nem aí, não quer, me tire.
Oi? É. Para essas não é abuso, né? Mas para elas. E nós já tivemos, irmãos, vários testemunhos aqui no curso Tito 2. E teve uma irmã que literalmente, eu vou abrir aspas, disse assim: eu era feminista e não sabia. Fecha aspas. Lembram disso, quem estava aqui? Mas por quê? Porque nós somos desde cedo doutrinados por filmes, por tudo que você puder pensar. De que o homem é ruim e a mulher é boa e é vítima. E eles acabam, irmãos, inventando às vezes até absurdos. Outro dia eu vi um filme em que a mulher era... Se ela tivesse 52 quilos, ela ainda era muito. Um graveto. Aí no filme ela é heroína, claro, né? E ela derrubando o vilão com 110 quilos de músculo. Você me perdoe. Você pode lutar Krav Maga, pode lutar as 300 armas. Meu amigo, se aquele camarada apenas pega aquela mulher e dá um abraço, ela quebra a mulher ao meio. Mas para a narrativa, ela resolve tudo, ela faz tudo. E aí na descrição do filme, ou na descrição, na propaganda do filme, contrariando o papel típico da mulher de vítima e de, eles chamam de donzela em perigo, damsel in distress, de donzela em perigo, a atriz fulana de tal tem o papel da sua vida, blá 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 blá. Irmãos, a donzela em perigo acontece quase todo dia na casa de alguém. Ou quando você ouve barulho na rua, ou no quintal, desculpe, você diz assim: marido, chá comigo. Já fez, Ellen? Tem um barulho lá fora. Olha as crianças. Esse é comigo. Você pega, sei lá, perna manca, que provavelmente não consegue nem levantar. Claro que não. Mas é para ser assim, irmãos. É para ser assim. Eu já te defendi até que nem minha mulher, porque a vizinha morava sozinha, coitada. Aí ligou lá para casa. Agora não tem mais nem casa, né? Ligou lá para casa. Vizinho, tem um barulho aqui na rua, no quintal. No quintal e tal. Quase que eu viltei. E eu conheço. Por acaso você descobriu minha identidade secreta? Eu sou Batman, alguma coisa? Não, falei nada disso. Falei, Leila, a vizinha ligou e tal, aconteceu tal coisa. E aí você vai fazer, eu vou lá. Fazer o quê? Não, irmãos, não tem. Uma pessoa em sã consciência, você vai fazer o quê? Daqui a pouco você vai só ver as luzes chegando e a tua vizinha está morta, você não fez nada. Lá fui eu. Só que eu fui esperto, né? Levei o pedaço de pau, é claro, né? Também. Meu irmão, está escandalizado? Entre eu e ele que vai para o IML. Eu não vou ficar arriscando minha vida e me tirar da minha família por causa de um vagabundo. Aí que discurso mais fascista? Pode chamar, não tem problema nenhum. E eu levei o pedaço de pau porque eu não tenho arma. Mas falei que tinha. Lá eu com o pedaço de pau, ele estava lá atrás. Eu falei assim, estou indo, estou armado. Eu não menti. Perna manca é arma. Ok, não era uma perna manga, porque eu também acho que eu não consigo levantar a perna manca sozinho. Mas depende de quantos metros ela tiver. Mas ia machucar. Meu amigo Red Boot dá asas, mas uma ameaça de alguém que está vindo armado lá da frente da casa também, camarada voou, pulou, que eu não vi nem a etnia dele, qual era a cor da roupa, que só via o vulto indo embora. Quase me benzi agradecendo a Deus, porque ninguém quer uma confrontação dessa. Mas esse é o seu papel, camarada XY. Esse é o seu papel. Em toda a cultura primitiva, que eu acho engraçado, irmãos, o homem funcionava para a defesa da sua família, da sua aldeia, da sua vila. Aí quando chega no mundo moderno, querem mudar isso. O que eu acho, aqui vale também, hoje eu estou para bater em crítica social, né? Olha que interessante, irmãos. Me ajude aí, acho que o Wesley vai lembrar. Quem é que escreveu mesmo sobre o bom selvagem? Foi Rousseau? Rousseau, né?
Para o Rousseau, meus irmãos, o selvagem, ele é a nata, né? Ele é o cara perfeito, é o cara intocado pela sociedade, é uma maravilha. Vamos ser como os selvagens, porque nós somos corrompidos pela sociedade. Então, Rousseau escreveu toda esta besteira. Basta você trabalhar com índio que você já sabe que não é assim ou com qualquer cultura primitiva. Contudo, não é sempre, certo? Em vários relatos de missionários, eles relatavam o cuidado que os homens tinham com as mulheres. Quando uma aldeia, alguém, né, inimigo vinha, eles tinham uma estratégia de como colocar as mulheres e crianças dentro de um lugar e ficar ao redor protegendo. Olha só, não tinha igualitarismo. Olha, metade das mulheres vem ajudar, tá, e metade dos homens vão se proteger. Não, só os homens iam lá levar flecha dos inimigos. Em uma cultura primitiva. Aí eu pergunto, ou Rousseau estava certo, e esses estavam fazendo o que estava fazendo direito, ou Rousseau estava errado e eles eram machistas. Eu sei que o Rousseau estava errado, irmãos, porque ele falava em termos absolutos, mas você entendeu o meu ponto? E a coisa está de tal maneira, irmãos, que já há um movimento, certo? Não sei se vai pegar aí a Amandinha e tal. Já há um movimento para que vocês tenham que se alistar também. Na famosa filosofia de pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou, no caso, que dá em Chico, dá em Francisca. Em Israel já é obrigatório. Nós fomos ajudados por uma soldado, fardada, com um fuzilzaço aqui pendurado do lado, e nos instruiu qual estação descer em Jerusalém, perto de onde nós estávamos hospedados. É normal. A Mulher Maravilha, Gal Gadot, tem fotos na internet dela vestida de soldado. Ela serviu nas forças de Israel Defense Force, IDF, nas forças de defesa de Israel. Sabe por que chegou nesse ponto, irmãos? Agradeça ao feminismo. Porque quando você lê a Bíblia, as mulheres não iam para a guerra. Então, no pensamento desse pessoal, a Bíblia é machista e agora nós evoluímos. Porque a Gal Gadot teve que ir para a luta. Quase que a gente não tinha Mulher Maravilha na Liga da Justiça, caso o Hamas tivesse matado a pobre lá. Uma guerra dessas aí. Então, meus irmãos, essa continuidade da dificuldade de entender que esse amor tem que ser... Vamos lá, onde é que a gente está falando disso? É sacrificial, sim. Jovem solteiro, não quer? Não case. Da mesma maneira que eu falei sobre a questão da submissão, não quer, filha? Não case. Seja independente, fique solteira. Essas são as regras do jogo, em que ao marido é exigido que ele tenha esse tipo de comportamento. Mais um pouco, irmão. Santificador. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. É o versículo seguinte que nós lemos anteriormente, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a ideia aqui, meus irmãos, é pastoral. E é claro que não se aplica só à esposa, mas aos filhos também. Mas cabe ao marido e ao pai, né, nos dois papéis, buscar com que a sua casa esteja cada vez mais perto do Senhor. Essa é uma tarefa, meus irmãos, é claro que é tão ingrato como uma tarefa pastoral numa igreja também, porque é um pecador tendo a incumbência de trabalhar a vida espiritual de outros pecadores. E esse é um problema sério, porque você vai ser ensinado, confrontado por alguém que também está em processo de mudança, em processo de santificação. E aí a nossa mentalidade pecaminosa vai sempre usar isso como arma, como argumento. É o famoso, quem é ele para falar comigo? Isso vai ser, irmãos, uma escolha diária de se eu uso esse argumento furado ou não. Porque é mais ou menos, mal comparando, você ir ao médico, né? Aí você vai lá no médico, o camarada pesa 180 quilos e ele diz para você, você está precisando emagrecer, seu problema é gordura. Onde claramente ele não se olha no espelho. Ou ele diz, olha, você está com problema no pulmão. E aí você olha e tem uma carteira de cigarro no lixo, uma aberta e uma fechada do lado dele. Aí você diz, mas peraí, o camarada está dando o meu problema, que eu tenho que parar de fumar, mas ele fuma 3 carteiras por dia?
Mudou a realidade? Não. Então, meus irmãos, quer seja numa classe de BD, quer seja numa pregação expositiva, quer seja no que for, a verdade é a verdade, não importa quem é aquele que esteja falando. Outro dia eu estava ouvindo uma música, muito bonita a propósito, e eu sei por A mais B que o camarada que estava cantando é o nó cego. Nem sei se ele está em alguma igreja, porque da igreja que ele gravou essa música, ele já tinha sido disciplinado 2 vezes, lá no Rio de Janeiro. Mas invalida as verdades do que ele está falando? Não. A música continua sendo maravilhosa, as verdades bíblicas, porque são em si verdades, ponto. Então, meus irmãos, para que uma esposa possa usufruir de um marido que de fato faça isso, ou um filho de um pai que de fato faça isso, ele precisa parar de usar o falso contra-argumento de que você não é digno, ou quem é você para me falar tais coisas. Muitas vezes, irmãos, Deus usa até incrédulos para nos confrontar. Por que eu não poderia ouvir alguém que não é um incrédulo, estatisticamente falando, né, casado com uma crente, não é um incrédulo e deseja real mudança na minha vida? Agora, veja bem, muitas vezes também não funciona pela maneira como é colocado. Então, quer seja, irmãos, colocado de uma boa maneira ou má, continua sendo verdade. Mas a nós que estamos entregando o conselho, que estamos tentando ajudar alguma coisa, é necessário o esforço de entregar em uma boa embalagem. Entregar de uma boa maneira. Entregar de uma forma com que aquilo seja mais palatável para se ouvir. Em que aquilo possa ser tomado como um bom conselho, porque além de ser bom, além de ser verdade, foi entregue de uma maneira mansa, de uma maneira gentil, de uma boa comunicação. E isso ajuda, inclusive, a quebrar ainda mais quaisquer argumentos que a pessoa tiver. Agora, irmãos, se foi entregue a verdade, e ainda mais foi entregue de uma boa maneira, e uma esposa, até um esposo, os filhos não querem ouvir, nós vamos falar sobre isso hoje à noite. As consequências virão. Não ache que arrogantemente ignorar a verdade ou um conselho não vem com um preço a se pagar. Esse é o verdadeiro preço a se pagar. Não aquilo que é inventado no meio evangélico, né, que para ganhar as bênçãos de Deus você tem que pagar o preço. Não, isso não existe. Se você é abençoado, é graça. Você tem que pagar o preço quando você não faz as coisas certas. E aí, misericordiosamente, você vai pagar um alto ou baixo preço, dependendo da vontade de Deus. Esse amor, irmãos, como Cristo também é altruísta. O apóstolo Paulo diz que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Se amar a esposa é amar a si mesmo, ferir a esposa é ferir a si mesmo. Então a ideia aqui, meus irmãos, é desse amor que faz, porque é como se fosse feito, ou estivesse sendo feito para si mesmo. E aí Paulo vai falar em outro lugar, alguém por acaso faz mal a si mesmo? Fere a si mesmo? Eu sei, irmãos, tem gente que se corta, tem gente que se mata, etc. Mas ele está falando da normalidade. Eu nem vou entrar aqui no mérito disso, porque isso aí já é um capítulo à parte. Mas, via de regra, a gente faz tudo para o nosso bem. Né? Você tomou um banho hoje de manhã porque você precisava. Você se arrumou porque você não, eu preciso me arrumar. Peguei a camisa da coisa, ela estava amarrotada. Ah, vou assim mesmo. Não vou assim mesmo. Vou passar, porque eu não vou para a rua. Como diz minha mãe, parece que a roupa saiu da boca da vaca, né? Eu não vou cheirando mal, eu não vou despenteado. Eu nunca vou despenteado. Essa é a vantagem. Entenderam o ponto, né? Você se cuida. Você vai ao médico, você faz isso. É claro, irmãos, que muitas vezes nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, mas, via de regra, o que Paulo está dizendo? Você sim se ama. Até quando você não faz alguma coisa, aí de novo eu estou raspando na parte do suicídio. Até quando você não faz uma coisa que você deveria, irmãos, você não faz porque você se ama.
Pastor, não entendi. Eu estou doente, eu não vou ao médico porque eu me amo? Sim, porque é confortável para você. Você não quer marcar todo o trabalho que dá para ir ao médico e depois fazer o tratamento? Não, quero não. Mas você não está entendendo? Você pode piorar dessa doença. Mas é muito trabalho. Tudo que nós fazemos, irmãos, que parece prejudicial, no fundo, eu faço porque eu me amo demais. E de novo, estou raspando na parte do suicídio. O suicida, ele não se odeia. Ele se ama mais do que ama todo mundo. Acredite em mim. Doentemente? Sim. Mas ele se ama mais do que ama todo mundo. Só que o altruísmo aqui é positivo. E aí eu preciso, meus irmãos, sempre querer ver o bem do outro. Isso vale no casamento, isso vale na família, isso vale na igreja. Cada um considere o outro para cima ou para baixo, superior a si mesmo. Filipenses capítulo 2. E aí logo depois vem o exemplo de quem? Cristo. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo era meio covarde também, né? Ele já ia na jugular nos exemplos, né? Ele apelava. Porque aí você fica sem argumento, porque nunca houve ninguém que abriu mão dos seus direitos como ele. Nunca houve ninguém que colocou os outros antes dele como ele. E quando ele dá esse exemplo, irmãos, ele acaba com meus argumentos, porque eu não quero fazer aquela coisinha pela minha esposa. Por quê? Porque ela fez aquela outra coisinha. Aí a gente fica dessas, né, coisinhas, cancelando coisinhas. Quando eu fiz um monte de coisonas contra o meu Senhor e Deus. E ele não fica de bico, ele não fica, né, magoadinho comigo, ele não fica nada dessas coisas. E o exemplo dele acaba, irmãos, estilhaça meus argumentos, as minhas defesas. E é por isso, irmãos, que o relacionamento conjugal é tão complicado, porque ele foi amarrado em um padrão indiscutível, inconfrontável, inegável. E aí eu não tenho alternativa. Mas ele também deve ser romântico. Paulo diz que em vez de o marido ferir a esposa, ele deve alimentá-la e dela cuidar. Ué, não é dar flores? Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Tá, irmãos, eu não vou jogar fora que você levar flores, né? Um dia eu passei no lugar, comprei uma daquelas leguminosas. Como é o nome daquele negócio? Aquelas plantinhas que estão na moda agora. As suculentas. Chamo de leguminosas. Porque ela gosta, então não está fora do espectro, né? Ela chegou da última viagem, recebi com uma orquídea. Agora, irmãos, camarada pode até fazer essas coisas, mas e o resto? É aí que eu digo, irmãos. Se você não cuida da administração da sua casa, das finanças, da documentação, porque eu já vi isso inúmeras vezes. E eu não estou aqui dizendo que esses papéis são absolutos. Se há tempo e uma melhor organização, de repente você é casado com uma mulher formada em administração e secretariado. E não utilizar essas habilidades para organizar a documentação na sua casa seria até, né, burrice. Beleza. Vocês querem ter uma ideia? Um dos nossos professores que esteve aqui, ele nos disse há muito tempo, Davi Merck, que quem cuida, faz as contas, cuida dos livros na casa dele é a Carol Sue. E a relação deles, irmãos, é mais ou menos como a minha com o nosso tesoureiro. Ele cuida dos livros. Minha não, no caso, né, da equipe ministerial. Mas ele não gasta um centavo sem que eu mande uma mensagem para ele. Diego, aquele ministerial se reuniu e é para você fazer tal e tal coisa. Então, nesse exemplo, ele seria a esposa e nós, aqui ministerial, seríamos o esposo. Não tem problema. Há uma liderança. O meu ponto, meu irmão, não é, homens, que você tem que absolutamente abarcar tudo. Mas você tem que liderar tudo, sim. Eu já conheci casais que os filhos morriam de medo da mãe. Mas o pai era um banana, passador de mão na cabeça, passador de pano, que se orgulhava ainda, porque nunca tinha dado uma palmada nos filhos.
a coca. Complicado, irmãos, essa mentalidade que tem entrado na cabeça de muita gente. Muito complicado. Porque, de novo, também eu não estou dizendo que você, mãe, olha, quando seu pai chegar, você vai ver. Não, não faça isso, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Se a criança aprontou agora, ela é disciplinada agora. A não ser que haja visitas, que você esteja no meio da rua, é óbvio, você não vai sair, como já fizeram comigo, levando pescotapa até chegar no portão de casa, né? Também, né? Ele já levou até... E o pior é com sílaba, né? Eu já te falo. A frase nunca terminava. Tirando essas questões, irmãos, que obviamente não são corretas, não, mãezinha, você não vai esperar com seu pai chegar em casa para disciplinar, não é isso. Mas estando, irmãos, o marido lá é papel dele. É por isso que eu falei, na divisão dos espermatozoides, escolha ser mulher. Que com o parto e as cólicas, quando você vai para a parte das responsabilidades, se forem feitas corretamente. Irmãos, vocês não têm ideia de quantos colegas me perguntam como você conseguiu juntar 4 homens, agora somos 3, né? 4 para formar uma equipe ministerial. Me explica qual é o teu mistério. Eu não tenho resposta para eles, mas eu sei porque quando eu vou investigar. Eu fui pregar numa determinada igreja, a Leila foi comigo. Tirando eu que fui pregar e o pastor que foi me apresentar, tudo foi dirigido por mulheres. Tudo. A direção do culto, a direção do louvor, tudo, irmãos, tudo que ia fazer lá na frente, lá ia mais uma nova irmã. Os homens fizeram o quê? Estavam lá no fundo tocando a guitarra e a bateria, me parece, e o pastor foi me apresentar e eu fui pregar. E eu e a minha bendita boca, que eu não consigo ficar calado, ele casou de passar lá em casa na semana seguinte. Eu falei, irmão, eu posso falar uma coisa? Eu não completei porque está me roendo por dentro. E eu falei para ele, reúna os homens da sua igreja, dá uma bronca neles e diz, quando vocês vão acordar para a hora de Jerusalém? E essa é a razão, meus irmãos, porque muitas igrejas não conseguem formar um presbitério. Não conseguem formar uma equipe pastoral. Porque os homens estão, lavando as mãos. E as mulheres estão indevidamente assumindo aquilo que não lhe pertence. Não venha com a conversa de, pastor, mas se não fizer, quem vai fazer? Irmãos, eu já falei para várias irmãs, graças a Deus, faz anos que eu não tenho que falar isso, que reclamavam que seus maridos não assumiam seus papéis. Quem são os mais antigos me ouviram falar isso? Deixe a casa cair. O dia que cortarem a luz, ele perguntar, por que não tem luz em casa? Diz assim, porque ninguém foi pagar. Se foi divididas as tarefas e essa é uma atribuição dele, não faça. Deixa a casa cair. O dia que ele chegar e tiver farinha e ovo para comer, aí ele vai começar a perceber que ele precisava estar fazendo suas responsabilidades. De novo, irmãos, eu faço as compras na minha casa? Sim, não precisa ser esse. A questão é, há de haver da sua parte, irmão, não é o genérico, é o masculino, uma divisão de tarefas e uma liderança, que cada um saiba o que vai realmente fazer. Se é você que vai fazer as compras, ótimo. Se é ela que vai fazer as compras, ótimo, mas foi atribuído, foi distribuído dessa maneira. Não é simplesmente um tapando o buraco, especialmente ela tapando o buraco daquilo que você deveria ter feito ou coordenado. Desculpa, irmãos, isso para mim é muito mais romântico. O mais engraçado, irmãos, que eu não estou inventando. Quantas vezes você já viu na internet alguém brincando assim? Ou colocando, não é brincando, falando a verdade, né? Eu vi até um vídeo no TikTok que o marido estava lá lavando a louça, depois estava fazendo, ela estava lá na louça, a mulher assim. Aí ele ia fazer outra tarefa, ela. Da quarta, quinta tarefa, no vídeo, ela pulou em cima dele. A brincadeira ali, irmãos, é que é melhor que flores, muitas vezes. E de novo, estou dizendo que você sair com a sua esposa, fazer um gesto, uma coisa, não tem o seu lugar. Mas viva a vida comum do lar. É o que o texto bíblico fala.
Se só você trabalha e ela não trabalha e fica só em casa, ainda assim faça divisões proporcionalmente a isso. E se você tem filhos pequenos e ela ficou o dia inteiro com 1, 2, 3, 4, 5 bacuri, e você chega e vai para frente da televisão ver o resultado do jogo, pelo amor. Uma coisa está errada na sua forma de ver a própria vida. Então você vê, meus irmãos, amar como Cristo amou é simples, só é trabalhoso. Não é exatamente uma ciência de foguete, não é física quântica. Mas o problema, irmãos, é que nós estamos sendo alimentados por uma mídia, por uma cultura que tem corrompido os papéis. E aí, se você voltar lá, sei lá, na década de 40, 50, 60, você vê aquele padrão, né? Onde o marido era quase como um móvel, né, mobiliário da casa, e lá estava a mulher fazendo uma coisa para cima e para baixo, e aí as feministas eram o quê? Então vamos voltar para cá. E detalhe, isso não começou hoje. Em 1920 e pouco, Chesterton escreveu, e você deve conhecer essa frase, o feminismo criou a confusa ideia de que as mulheres são livres quando obedecem aos seus patrões e escravas quando servem os seus maridos. Maridos e mulheres, vocês não são escravos de nada quando servem um ao outro. Vocês estão imitando o exemplo de Cristo. O que tem que se definir é comunicação em lugar de reclamação e administração em lugar de anarquia. Definir papéis, definir funções. E é claro, haver o desejo realmente de servir um ao outro. Responsabilidades da esposa no casamento. E a gente vai tentar terminar esse slide. Responsabilidades da esposa no casamento. Submissão inteligente. Bem, o inteligente aqui, irmãos, é uma adição do autor, né? A palavra nem tem no nosso texto. Submissão é ter uma missão sob a missão do marido. A mulher sábia não procura mandar no marido, nem usa subterfúgios para manipulá-lo. Antes, exerce a sua função com discernimento, alegria, eficiência e gratidão a Deus. Irmãos, essa semana eu tive desprazer de ver um colega lá do meu estado. Eu já estou repetindo sobre o meu estado que falava-se da Galileia. Pode alguma coisa boa vir do Rio de Janeiro? Porque está bravo, né? Não é brincadeira não. E o camarada com um post completamente feminista e falando sobre que o papel da mulher estava sendo diminuído e tudo mais, que se fosse assim, Jesus não teria aparecido primeiro para mulheres. Grande argumento bíblico. Nossa. E ele usou a palavra, irmãos, ele não usou a palavra submissão, desculpe, eu não vou lembrar agora do que ele usou. Eu até postei, está no meu perfil, você pode dar uma olhada lá. Ele não usou a palavra submissão, ele usou a palavra... Oh, Jesus, faltou agora. Ponto aqui é que ele usou uma palavra, irmãos, depreciativa. É aquela pessoa que quer argumentar um ponto, então ele exagera. Subordinada, foi isso, né? Pelo menos alguém acompanha meu perfil, irmão. Obrigado, irmã. Pode baixar a mão, Deus abençoe. Subordinada? Subordinada eu tinha no meu trabalho. E era só um técnico que trabalhava para mim. Subordinada? Eu fui ver se a minha Bíblia... Fui não, irmão, porque já sei, atualizada, corrigida, fiel, NVI, NVT, nenhuma existe subordinada. Porque isso nunca foi o termo bíblico, nem em Gênesis e nem nas cartas paulinas. Porque o problema, irmãos, é que eles querem enfiar a goela abaixo o igualitarismo. Então vamos lá. Homens e mulheres são iguais? Essa é uma pergunta capciosa. São iguais, irmãos, sim ou não? Sim e não. Sabedoria, né, irmã, da idade, né? Nossa. Sim e não. Porque já me fizeram essa pergunta um monte de vezes. E a resposta é simples. Iguais no ser, diferentes no fazer.
Isso não precisa nem ir para qualquer tipo de ocupação na sociedade. Você gera vida, mulheres. Eu não. Por mais que já tenha estudos querendo engravidar homem. Gente, esse povo tem tanta coisa importante. Curar o câncer. Curar o pé de atleta é mais importante. E ficam inventando moda. Tanta criança para adotar. Para que você precisa fazer um homem gerar alguma coisa? É óbvio que é por cesárea que eles estão tentando, né? Por motivos claros. Mas não estou brincando não, irmãos. Isso é pesquisa científica, gastando-se milhões de dólares. Tá? Bem, então, irmãos, é óbvio que até mesmo na questão humana, nós somos diferentes. Então, a pergunta é capciosa, porque o objetivo dela é dizer que nós somos sempre iguais. Não. O igualitarismo, irmãos, ele não é bíblico. Começa lá em Gênesis. Lá em Gênesis fala que a mulher será a ajudadora. E o problema é que você tem duas formas de chegar a esse texto. Ou a forma preconceituosa ou a forma bíblica. A preconceituosa vai falar sobre subordinada, né? Que nunca foi isso. E aí toda vez, irmãos, que a gente ensina alguma coisa sobre como a mulher deve fazer, por exemplo, na igreja ou na família, eles estão dizendo que você está diminuindo a mulher porque nós somos iguais. Mas quando você olha para o padrão bíblico, em que ela é ajudadora, você mostra que ali há no fazer alguma diferença. Não existe absolutamente nenhum ser na natureza que, tendo nascido com duas cabeças, sobreviva. Geralmente tem uma vida curta, geralmente tem uma vida deficiente, porque é uma abominação, um erro genético, certo? Então já nasceu cobra com duas cabeças, tartaruga com duas cabeças. E a vida deles, se você comparar com um outro espécie normal, é menor. Ok? O ponto aqui é que como querem fazer isso dentro do casamento, onde duas cabeças mandam? Agora, para pensar. Você algum dia participou de alguma, ou trabalhou para alguma empresa em que duas pessoas mandavam? Não. Você podia até ter o gerente e lá estava o dono. E quando queria, o gerente desautorizava, o dono desautorizava o gerente porque ele está na frente. Ele que é o verdadeiro cabeça daquilo que está acontecendo. Dentro da nossa casa, numa igreja, isso também não funcionaria. Antes você pergunte, pastor, a equipe ministerial não seria um monstro de 4 cabeças? Não, irmãos, porque em questões onde houver empate, estatutariamente, o pastor tem voto de Minerva, voto de desempate. Certo? Então não tem. E eu digo para a honra e glória do Senhor Jesus e para nossa alegria, eu nunca tive que usar o meu voto de Minerva. Nunca. Nós sempre conversamos e chegamos a um consenso e decidimos como uma equipe ministerial. Fecha parênteses. Assim, irmãos, essa submissão, ela vai ser, como diz o texto, em que uma mulher entende, e é claro, a gente está falando do ponto de vista de quem conhece o Senhor, entende da parte de Deus que ela deve seguir aquele homem naquilo que ele está fazendo. Então, veja bem, se você está interessada em uma pessoa que tem uma missão completamente diferente da sua, vai dar BO. Vai dar ruim. Porque vocês estão indo para caminhos diferentes. Então, por acaso, eu lembrei aqui, o Danilo é militar. Então, a Jéssica sabia onde estava amarrando o bode, quando que ia, de tempos em tempos, mudar de estado, que ia ter esse ou aquele. Ou, a irmã Maria casou com um médico. Já tinha em mente que sabia dos plantões que ia acontecer. Faz sentido, né? Por exemplo, uma pessoa casa com um médico depois de 2, 3 anos. Ah, eu não aguento essa história mais de seus plantões, não. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Agora, é engraçado, irmãos, que nesses casos que eu mencionei, é tão mais claro a coisa, porque todo mundo sabe do que uma pessoa numa profissão dessa vai ter, ou com um policial, enfim, vamos entender minha analogia aqui. Como isso não acontece nos outros casamentos? Mas sabe por quê? Porque muitos homens não sabem para onde estão indo. Se você não sabe para onde está indo, como alguém vai lhe seguir? Como alguém vai ser submisso a você? Então, desde o começo, eu expliquei para a minha noiva, olha, não tenho vocação de ir para o mato, acho a meva top,
Mas não vou para Neva. Não vou para a África, para os árabes, não vou. O meu chamado é ministério urbano, eclesiástico. Ponto. Não sei se você sabe, mas minha esposa é artista que já gravou. Mas eu deixei claro que eu não ia ficar que nem o monte de marido de cantora gospel aí que fica levando malinha da esposa para lá e para cá para cantar aqui, cantar acolá. Eu falei, não, meu trabalho é ministério pastoral eclesiástico. Então, saiba onde você está amarrando o seu bode. Então, você é solteira? Pergunte claramente o que ele quer da vida. Porque caso contrário, você vai ficar frustrada porque você está sendo levada para direções que você nunca concordou, nunca gostaria. Eu não estou me referindo, irmãos, a mudanças posteriores, certo? Aí é outra história. De novo, tem tempo aqui para encontro de casais. Mas há de se ter um plano. Quero pedir a sua mãe em casamento. Aí você, ok. Em primeiro lugar, qual é o seu nome? Não, brincadeira. Nem tanto, né? Mas você olha para aquela pessoa e você vê uma canvas em branco, uma tela em branco, né? Para onde vai? O que é da vida? O que você vai fazer? Você já parou para pensar, meus irmãos, por favor, as irmãs me corrijam se estão errados, se eu estou errado, que o que a mulher procura é segurança. E eu não estou me referindo necessariamente à riqueza, não. Mas também, se você está desempregado ou ganha meio salário mínimo. Eu não tenho filha, mas se eu tivesse, nem passo lá em casa, meu amigo. Que meu pó de arma tá para chegar aí qualquer dia. Então, não faz sentido a coisa dessa. Você não sabe, não tem condição nem de comprar um sacolé, ou, desculpe, um din-din e quer tirar a filha dos outros de casa? Não. Construa uma vida, depois você vai encontrar uma noiva. Não na ordem inversa. Não, pessoas que se amam crescem juntas. Ah, que lindo. Assistiu isso onde? Muitas vezes vai passar fome junto, porque não pensar direito, né? Como é que a banda toca. Então, meus irmãos, a necessidade de um plano, de saber o que vai, facilita demais isso que está ali em cima no nosso título. Porque a pessoa, a mulher, a moça, sabe aonde está amarrando o seu bode. Ela sabe do que lhe aguarda. Por exemplo, está casando com um pastor, você sabe que uma vida de glamour não lhe espera. Irmãos, eu não posso reclamar, eu não tenho uma renda ruim, graças a Deus, mas, irmãos, nós já comemos o pão que Jeová amassou. Os primeiros anos, eu já recebi cesta básica. Foi ou não foi, amor? Sim, das irmãs da minha igreja no Rio de Janeiro. A pessoa boa de memória é você, não sou eu, não. Eu lembro disso. Irmãos, e elas não sabiam. Só Deus mesmo. A gente estava... Daqui a pouco chega, as irmãs fizeram uma cesta básica e foram entregar lá em casa. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que você precisa saber exatamente do que está lhe aguardando, para depois você não viver uma frustração por aquilo que você mesmo escolheu, ou por aquilo que você, homem, não explicou do que iria acontecer. É claro, irmãos, que há muitos fatores que podem trazer dificuldades, inclusive financeiras, né? Para tanto, na página 3 ou 4 do nosso boletim tem um ensino sobre finanças todo domingo. Espero que você não desperdice aquele espaço ali. São conselhos bíblicos para finanças, está lá todo domingo, um conselho diferente, né? E a gente sempre coloca. Mas quando você não tem dívidas assumidas ou conquistadas por imprudência, mas apenas a dificuldade normal da vida, né? O custo da vida e como a gente não ganha bem, ok. Há de se entender que para que está se chegando. Mas, irmãos, a questão da submissão, ela é contra a nossa natureza. Eu quero fechar com essa nota aqui, porque nosso tempo já está um pouco adiantado.
Por quê, irmãos? A queda em Gênesis 3, ela estragou duas coisas nos gêneros. Ela estragou a liderança masculina e ela estragou a submissão feminina. Hoje, eu não posso dizer se é a maioria, mas uma enorme parte dos homens gostaria de não ter que liderar absolutamente nada. Nada. E hoje, uma enorme parte das mulheres não tem problema nenhum em tomar a frente e liderar. Aonde isso aconteceu? Gênesis 3. Isso só vem, irmãos, piorando à medida que a própria sociedade começou a recuar e tolerar isso. Por que não acontecia tanto no mundo antigo? Porque a própria sociedade se regulava de uma determinada maneira. Porque até, irmãos, por causa da questão física, certo? Você ter uma ideia da diferença, da disparidade absurda. O Ethan, no colo ali da Edila, tem mais testosterona que você, uma mulher adulta. Isso faz uma enorme diferença de como você vai se comportar no mundo. Porque enquanto eu e mais um outro homem conseguimos levantar um freezer sozinho, você talvez precise de 4 ou 5 mulheres para fazer a mesma tarefa. E essa forma como Deus nos fez começou desde a antiguidade a definir como o mundo ia ser feito. Aí, pela lógica, vamos para a guerra. Quem a gente vai mandar? Não, manda que a Estherzinha ela tem 50 quilos e 1,60 m. Não! Manda aqui o Zedequias. Olha, rapagão de 1,89 m, 100 quilos de músculo. Qual guerreiro que você vai mandar? Então, a coisa era óbvia. A própria forma como Deus nos fez começou a definir os papéis. Os homens vão nos defender. E as mulheres vão suprir uma outra parte nos lares. Com o tempo, irmãos, isso começou a ter distorções, é claro. Eu quero deixar claro também, irmãos, que eu nunca na minha vida disse que não existe machismo. O machismo e o feminismo são duas doenças da sociedade. Ele sim existe e se manifestou muitas vezes no mundo antigo também. Essa regulação que eu mencionei, ela também teve suas muitas distorções. E que muitas vezes as mulheres foram dominadas de maneira que eram sem sentido. Ok? Como inclusive está acontecendo agora de novo no Afeganistão. Coisas absurdas, coisas ridículas. Estava lá pintando com spray o painel de um salão de beleza. Por quê? Tinha umas mulheres seminuas. Não, ela estava o rostinho lá pintado, não era nem foto, pintado de uma mulher. Propaganda dessas sobrancelhas que estão fazendo agora. Oh, que escândalo. Mas, segundo a Sharia, né, a lei islâmica, não pode. Aí estavam cobrindo com spray lá, e as mulheres já estavam passando enquanto ele estava toda coberta. Irmãos, é claro que isso é um absurdo, isso é uma distorção. Como também houve no mundo judaico. A lei protegia muito a mulher, mas ainda assim chegou ao ponto... Lembra como era no dia de Jesus? O testemunho da mulher nem valia de nada. Isso não é da culpa da lei mosaica, isso é a culpa do pecado dos judeus da época de Jesus. Então, apesar, meus irmãos, de todas essas distorções de tudo isso, os papéis não são tão difíceis assim de se definir. Mas, infelizmente, nós continuamos vivendo em dias onde, mesmo dentro da igreja e dentro das famílias cristãs, esses papéis estão sempre sendo confrontados, porque nós também somos pecadores. E o pior, meus irmãos, é que quem tenta estabelecer o padrão bíblico, ele é chamado de tudo quanto é nome, fundamentalista, como se ser fundamentalista fosse uma coisa ruim, né? Se você não entender o que é fundamentalista, de machista, disso, daquilo, como já foi inúmeras vezes chamado. E aquele que quer dar a direção, a pregação e tudo para as mulheres da igreja, não, esse é o cara do bem. Esse é o cara que ama as mulheres, que respeita as irmãs. Infelizmente, irmãos, estão removendo os marcos antigos. Para tirar um texto da palavra de Deus, não uma expressão da palavra de Deus. Removendo os marcos antigos e colocando os marcos da nossa própria sociedade. Não podemos mudar o mundo inteiro,
mas podemos continuar preservando a nossa igreja, nossa família na fé, da maneira como nós pensamos. E o que eu acho interessante, meus irmãos, eu louvo a Deus, eu jamais ouvi de uma irmã aqui a reclamação desse pastor. Eu acho muito triste porque eu não posso pregar. Gostaria de pregar lá uma série em Esther, em Ruth. Não, Esther é melhor, é mais empoderada. Graças a Deus. Nunca ouvi de uma irmã aqui, muito pelo contrário. Tenho visto as irmãs entendendo o padrão bíblico, não é o padrão do pastor Joverci. Não é um padrão de um pastor, porque o pastor é reformado. Não. Esse é o padrão bíblico. Que nós temos que nos submeter a ele. Que nós também temos uma escala, uma hierarquia de submissão e estamos debaixo da palavra. Semana que vem, irmãos, nós vamos continuar na mesma lição 14, a partir dessa segunda bolinha aí, edificadora prudente. Ok? Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que continua nos orientando, nos guardando, levando-nos, ó Deus, para conhecer mais e sermos moldados por princípios que, ó Deus, vão contra aquilo que temos sido bombardeados pelo mundo. Ajuda-nos, ó Deus, portanto, a não cairmos na ideologia, na propaganda falsa que tanto tem sido alimentada. Mas obrigado, Deus, pelo padrão permanente, firme da tua palavra. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido?